Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi abrir aqui uma live para a gente poder falar um pouquinho sobre colesterol. Muitas pessoas têm dúvidas sobre colesterol, muitas pessoas não sabem avaliar corretamente o colesterol, porque pensam que é só colesterol total, LDL, HDL, o não HDL, coisas básicas, o triglicérides, mas não é só isso, né? As pessoas confundem também um pouco sobre lipoproteína, sobre será que o LDL realmente é o vilão? Será que o HDL realmente é o colesterol bom? Então aqui nós vamos tirar todas as dúvidas. Então quem não está ao vivo, depois compartilha essa live, tá? Mas o meu objetivo hoje é conversar com vocês e explicar exatamente o que é o colesterol, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre como é o básico de avaliação, tá? Então vamos falar. Primeiro, nós avaliamos o colesterol como? Colesterol total, que é a soma do HDL, do VLDL e do LDL. Então, ele soma essas lipoproteínas e o total é o colesterol. Se preconiza um colesterol inferior a 200, mas não necessariamente ele é importante estar abaixo de 200, tá? Não é só isso, isso é muito pequeno, isso é muito fútil, vamos dizer assim, entender que é só olhar o colesterol total, ver o LDL, ele está um pouco mais alto e já entra com medicação. Não, nós temos que analisar ele por completo. Então vamos ver o seguinte. Primeiro, o que é o LDL? O LDL não é o colesterol ruim. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, tá? Ela é responsável pelo transporte de colesterol do fígado para a periferia, para os tecidos do corpo. Essa é a função do LDL. Se a gente não tivesse LDL, não chegaria colesterol no nosso cérebro, por exemplo. Não chegaria colesterol em outros órgãos, em tecidos que são muito importantes, tá? Então, o LDL é uma lipoproteína e nessa lipoproteína que transporta o colesterol, ela tem no núcleo o colesterol e mais ésteres de colesterol. E numa camada mais externa, ela é composta de fosfolipídios e também do ApoB, que é extremamente importante a gente analisar, que depois eu vou falar sobre as relações entre um e o outro. Então nós sabemos que a lipoproteína, ela transporta o colesterol para as membranas celulares, elas transportam o colesterol, né, para fazer síntese de hormônios, que depois eu vou falar um pouquinho para você. Síntese de vitamina D. Sem colesterol nós não temos a síntese de vitamina D. E também de ácidos biliares, que vão ajudar o quê? Na nossa digestão. Isso é extremamente importante. Agora, o LDL, falando só de LDL, ele é o problema? Não. Qual é o problema? O problema é o LDL oxidado, tá? O LDL oxidado, que tem como nós avaliarmos esse exame na parte sanguínea, ele é muito importante. Ele, na verdade, ele é até mais importante do que o LDL normal, porque o LDL oxidado, ele consegue se infiltrar nos vasos sanguíneos, né? E aí, pela captação dos macrófagos, nós formamos a nossa placa, a placa de ateroma, que pode gerar um infarto, pode gerar o AVC, pode gerar, às vezes, doenças periféricas, por exemplo, uma trombose e etc. Então, esse é um dos exames que vocês têm que anotar, que é muito importante, o LDL oxidado, tá? E aí vocês vão analisar para a gente poder começar a entender sobre ele. Outro exame que é muito importante sobre o LDL é o subfracionamento de LDL. O que quer dizer esse exame? Esse exame que ele vai mostrar para nós como que
está o LDL dentro do nosso corpo, que nós temos muitos tipos de LDL, tá? E quando dosa só o LDL, a gente pega geral, mas na verdade a gente precisa fazer esse subfracionamento. Nesse subfracionamento, nós vamos identificar partículas que são pequenas e densas, que são mais fáceis de penetrar, que elas são mais aterogênicas, tá? Então esse é um outro exame muito importante do LDL, que é o LDL oxidado. Mas também ele só oxida quando nós temos inflamação metabólica. Por exemplo, temos que analisar o PCR, nós temos que analisar a insulina, nós temos que analisar o triglicerídeos, nós temos que analisar o HDL, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, qual é a função do HDL, tá? Então, vamos agora, se vocês já começaram a entender sobre o LDL, vamos entender o que é importante. Por exemplo, já que o LDL ele leva o colesterol para a periferia, por exemplo, leva para o cérebro, tá? O que é importante nós entendermos? Que colesterol, um cérebro sem colesterol não faz sinapse. O cérebro sem colesterol, para você ter uma ideia, 25% do colesterol todo do corpo, ele está dentro do nosso cérebro. Sem o colesterol no nosso cérebro, não funciona. Então entendam que deixar um colesterol total muito baixo, um LDL muito baixo, como muitas vezes eu pego pacientes aqui no consultório, o que acontece? Isso pode gerar uma dificuldade de sinapse, podendo até gerar problemas futuros de memória, de concentração, de foco, tá? Então não é para deixar um colesterol total baixo sem ser analisado tudo isso que eu falei até agora, tá? Então LDL oxidado, subfracionamento de LDL, lipoproteína, que mais? PCR, insulina, tudo isso daí é extremamente importante, porque se você não souber isso, você pode estar abaixando o seu colesterol de uma forma errada, só pensando no coração, e às vezes o risco nem é tão alto, porque esses outros exames mostram que o risco não é alto, apesar de ter um LDL mais alto. Porque se você comer bastante gorduras boas, né, azeite, abacate, normalmente o seu LDL vai estar mais alto. E não é aterogênico. Então, por isso que é extremamente importante entender isso daí. Por exemplo, voltando a falar do nosso cérebro, né, é muito importante porque dentro da bainha de mielina, né, que faz a transmissão dos neurônios, dos impulsos nervosos que eu falei para vocês, lá é rica em colesterol. E quando nós temos baixo colesterol na bainha de mielina, isso pode desequilibrar a função sináptica e isso pode gerar doenças. Se você tiver maior predisposição, uma parte genética, isso pode gerar alterações de memória, de cognição, de aprendizado, de demência em idosos, de depressão, de ansiedade. Olha quantas coisas são importantes por causa do nosso colesterol, tá? Do LDL. Agora, vamos falar do HDL, para que vocês entendam um pouco mais. O HDL é uma lipoproteína de alta densidade. Se o LDL ele leva o colesterol para a periferia, para os tecidos, o HDL faz a varredura. Por isso que ele é chamado de HDL, que é o colesterol bom, porque ele vai tirar da periferia e jogar para dentro do nosso fígado para metabolizar novamente. Então é extremamente importante o HDL estar alto para que você tenha uma boa saúde cardiovascular. E como que se deixa um HDL mais alto? Com atividades físicas, com gorduras boas, tá? Ômega 3 principalmente, baixo ômega 6.
Então é extremamente importante você ter um bom HDL e um LDL, ok, menos oxidado possível. Isso daí é extremamente importante. Agora, é só isso para que a gente tenha uma saúde cardiovascular? É só analisar isso daí? Não. Nós temos algumas relações e eu deixei algumas relações aqui. Por exemplo, vamos falar de inflamação. Para você saber se você tem uma inflamação sistêmica, você tem que pegar no seu hemograma e pegar o leucócitos, tá? Os neutrófilos, desculpa, e dividir pelos leucócitos. E aí nós vamos começar a entender se nós temos uma inflamação sistêmica. Outra coisa é pegar os monócitos e dividir por linfócitos. Também nós temos condição de avaliar. Neutrófilos e linfócitos, o ideal é entre 1 e 1,5, tá? Isso é muito importante para a gente analisar se nós temos uma alteração de inflamação metabólica no nosso corpo, tá? Outra coisa muito importante é a função mitocondrial, porque nós precisamos ter mitocôndrias ativas. Como que a gente faz isso? Nós pegamos as enzimas hepáticas, TGO, TGP, e fazemos a relação entre TGO dividido por TGP. E aí sim, tendo essa alteração, sendo menor que 0,8, você vai ter uma disfunção mitocondrial, ou seja, maior do que 1 está ok. Se estiver menor do que 0,8, nós temos uma disfunção mitocondrial. E essa disfunção mitocondrial pode gerar alterações também na nossa forma de oxidação. Além disso, coloquei aqui, nós temos um cálculo de triglicérides dividido por HDL. Aí nós temos que analisar. Outra relação é o LDL pelo HDL. Então você consegue dividir o LDL para o HDL e você sabe. Vamos passar os números para você. LDL dividido por HDL, o ideal é menor de 2,5. Agora você pode pegar o colesterol total e dividir pelo HDL. E aí o ideal é menor do que 3,3. E aí sim você vai conseguir começar a entender se realmente o seu colesterol é bom ou não. Olha quanto cálculo. Será que todo mundo está fazendo esses cálculos? Será que todo mundo pede esses exames para a gente poder entender? Tá? Vamos para mais uma relação, que é a ApoB por ApoA. Nós sabemos que na molécula de LDL tem colesterol e por fora nós temos colesterol também, mais ApoB. E na molécula de HDL nós temos ApoA. Então a gente consegue fazer essa relação para saber se nós temos maior risco. E qual que é essa relação? Se você for homem, o ideal, essa relação ApoB dividido por ApoA é de 0,69. Se você for mulher, 0,59. Então aí a gente consegue entender o que está acontecendo com o nosso corpo, o que está acontecendo com a nossa alimentação, para que a gente consiga ajustar tudo isso daí no nosso dia a dia. Então, vamos lá, resumindo de novo, a gente precisa de ApoA, ApoB, subfracionamento de LDL, nós precisamos de um hemograma completo para a gente poder entender. Que mais? Insulina é extremamente importante, porque a insulina gera aumento de inflamação. Nós precisamos entender, por exemplo, os monócitos. Vocês sabem o que são monócitos? Né? Monócitos, o que são? São células do sistema imune inato, um tipo de leucócito, e ele tem a função de fagocitar, de aglobar, e uma função anti-inflamatória. Quando nós temos um LDL oxidado penetrando no epitélio, o que vai acontecer? Eles aumentam. Então é muito importante a gente saber a relação entre monócitos e HDL. Porque aí sim, na nossa relação de monócitos com HDL, nós vamos saber se nós temos uma inflamação maior. Então é mais um cálculo importante para que a gente saiba
se realmente nós estamos inflamados, se realmente aquele colesterol total ele está muito alto mesmo ou não, ou se ele está alto por uma deficiência hormonal. E aí eu vou colocar aqui para vocês uma imagem para vocês entenderem o que o colesterol faz. Olha só. Aqui nós temos uma foto relacionada por artigos mostrando que, tá vendo a estatina aqui no meio? A estatina ela bloqueia o canal do mevalonato que vai gerar colesterol. Mas se nós não tivermos colesterol, vocês podem ver aqui que do lado do pirofosfato, eles geram ubiquinona, que é a coenzima Q10. E a coenzima Q10 é extremamente importante para a saúde mitocondrial. E eu falei para vocês agora há pouco como a gente descobre se nós temos danos mitocondriais, analisando TGO e TGP, enzimas hepáticas, fazendo a relação. Então veja só o quanto é importante. Outra coisa que o colesterol gera são hormônios esteroides. Ou seja, se nós temos baixo hormônios esteroides, por exemplo, numa pessoa que não produz, tem um desequilíbrio das gônadas ou de ovário ou de testículo, isso pode ter alguma alteração no colesterol. E aí o colesterol vai subir, tá? Porque você tem uma deficiência de hormônios, porque seu corpo tem baixos hormônios e aí você vai acabar fazendo com que o seu corpo aumente o colesterol, porque ela produz os hormônios. Então, por isso que é extremamente importante. Mas vejam que a estatina bloqueia isso, porque ela bloqueia o colesterol e não é o colesterol alimentar, é o colesterol produzido pelo seu próprio fígado. O seu corpo não ia produzir algo que ia te matar, concorda? E aí o que vai acontecer? Seus hormônios caem se você reduzir drasticamente o seu colesterol. Consequentemente, você vai ficar mais cansado, você não vai ter mais energia, não vai ter libido, não vai ter prazer em viver. Além do que, a vitamina D também, como nós já falamos, ela também não vai funcionar. E aí o que vai acontecer? Se não tiver vitamina D, seus ossos ficam fracos. Se você não tiver vitamina D, a sua imunidade vai ficar lá embaixo. E aí nós já vimos que também a imunidade é extremamente importante estar bem ativa para você melhorar também a sua saúde cardiovascular. Então veja quantas coisas são importantes nisso daqui. Além do que, o colesterol é importante para ácidos biliares. E aí quando reduz os ácidos biliares, você acaba percebendo que o quê? Começa a gerar alteração gastrointestinal. Então veja o quanto é importante. Mas será que a estatina só bloqueia isso e está tudo ok? Vamos ver agora. Vou colocar aqui para vocês outra imagem. Vejam só o quanto isso daí é importante. Aqui nós temos, tá? Vocês podem encontrar isso daí na internet, no NNT, número de pacientes tratados. Aqui mostram medicamentos de estatina dados por 5 anos para pessoas da prevenção de doenças cardiovasculares. Somente para aquelas pessoas que subiu um pouco o colesterol, mas não analisaram nada daquilo que a gente falou, e aí foi tomado estatina. Uma em 104 preveniu de ataque cardíaco, ou seja, menos de 1% que tomaram estatina preveniu. Será que realmente é só estatina? Será que está sendo bem indicado a estatina? Somente analisando colesterol e LDL? Não sabemos, né? Quer dizer, sabemos aqui. 1 em 154 previne a derrames. Mas olha só, 1 em 50 desenvolveram diabetes. Por quê? Porque ela desequilibra a função mitocondrial, porque ela desequilibra a parte gástrica, a imunidade, então acaba prejudicando o seu corpo e gerando mais risco de diabetes. E nós sabemos que quem toma remédio para colesterol normalmente é diabético. Então pode prejudicar a evolução, a melhora. E 1 em 10, olha só como é alto, 1 em 10 tem dores musculares. Por que tem dores musculares? Porque como bloqueia
no canal do mevalonato, que vai depois do pirofosfato formar a coenzima Q10, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo dores musculares, porque com baixa coenzima Q10 gera danos mitocondriais e você gera dores musculares. Por isso que muitas pessoas que tomam estatina têm dores musculares. Então veja o quanto isso daqui é importante para nós, tá? Então, nessa live que eu fiz, depois as pessoas vão assistir com calma e vão compartilhar, é uma live que é exclusiva para a gente entender o quanto que nós precisamos analisar detalhadamente o nosso colesterol, as nossas lipoproteínas, para poder entender se realmente eu preciso de estatina, se realmente esse colesterol alto é decorrente de alimentação, será que ele não é decorrente de baixos hormônios? Será que essa LDL ela não está alta porque eu estou precisando mais colesterol na periferia? É tudo isso que precisa ser bem trabalhado, bem identificado. Então, lembrando, nós precisamos analisar colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos para poder fazer aquelas relações que eu já comentei aqui, que vocês, se não anotaram, dá uma pausa no vídeo e depois anotem com valores de referência, tá? Será que nós não estamos esquecendo de analisar subfracionamento de LDL para poder entender que o LDL tem vários LDLs e só alguns que são heterogênicos? Será que não falta a gente analisar um LDL oxidado e ver que se realmente esse LDL oxidado está alto e são eles que são pequenas e densas que vão penetrar? Será que não está faltando, de repente, a gente buscar uma lipoproteína A, que também é um marcador de doença cardiovascular? Analisar a inflamação no hemograma como monócitos, linfócitos, neutrófilos? Será que não está faltando a gente fazer, por exemplo, um exame de imagem para ver o score de cálcio nas nossas carótidas? Será que não está faltando a gente analisar a inflamação metabólica com PCR, com insulina, para analisar resistência insulínica, com outros exames? Então é isso que eu quero deixar nessa live, para que vocês entendam um pouco mais e saibam dialogar ou com um médico ou com qualquer outro profissional que vai passar estatina ou vai trabalhar e corrigir essa sua alteração, tá ok? Então espero que eu tenha ajudado, que vocês compartilhem essa live aí com muitas pessoas, tá? E que isso daí realmente seja um divisor de água para vocês saberem o que está acontecendo no seu corpo e não ficarem só bitolados no colesterol total, LDL, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.